entrega essa esquerda que a gente tem hoje, que é o rapaz que mora no Leblon, que põe o chapeuzinho do sem terra, que é um Chico Buarque que mora em Paris e fica feliz com a democracia ter voltado no Brasil. Uhum. É interessante isso, mas assim, eu fico... É angustiante. É angustiante. Eu achei assim interessante porque eu sempre vejo o mundo, né, tentando tirar um pouco... eu tenho ideias mais liberais. Eu gosto mais da ordem e o caos das coisas. Então, para mim, o mundo perfeito é onde há cognição e que a esquerda e a direita alternam o poder, pensando de fato na prosperidade, um passinho de cada vez. Eu acredito nisso no longo prazo. Mas o direito ele tem que estar acima de direita e esquerda. Também acho. O direito é o direito. Também o direito não é a direita, o direito não é a esquerda. O direito é o direito. Porque quando o direito for para a esquerda ou o direito for para a direita, ele perde a natureza jurídica de justo. Também acho. Mas o que eu sinto é que em algum momento, assim, a própria cobra, né, ela come o próprio rabo. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, grandes mídias ou os empresários, a gente vai falar um pouco sobre o capital, o jogo do capital nesse mundo atual que a gente vive. Porque num primeiro momento, até para manutenção do controle, que também os empresários têm, também a gente não pode deixar também que todo empresário é bonzinho. Também não é. Eles entregaram os peões, né? Então você entrega os peões. Então, beleza, se não vai dar para a gente proteger a todos, vamos nos proteger e entrega os peões. Quem fez isso em geral? As próprias redes sociais, que entregaram os criadores em troca da manutenção de uma, talvez do medo, um pouco, né, dessa intimidação. Claro. Mas ele vai sempre se renovando, né? Ao longo prazo, eu falo assim... Se eu contar 15% das coisas que eu sei, eu sou morto. Imagino, eu consigo imaginar. Isso que eu te perguntar também. Como que você acha, por exemplo, que um Elon Musk ainda está vivo? Porque ele é um dos homens mais ricos do mundo. Porque ele é a maior potência espacial do mundo. Ele, pessoa física, ele é uma maior potência. Comparado a todos os países, ele é a maior potência espacial do mundo. Fato. Porque, assim, é isso que eu tenho visto. O Elon Musk talvez foi o primeiro dos grandes empresários a se colocar como uma ponte ou uma porta, né, um muro de interrupção dessa agressão do Estado em relação... Eu vejo de um jeito diferente. Você vê? Eu vejo de um jeito diferente. Até porque uma vez colocaram o seguinte, as pessoas estão idolatrando o Elon Musk como um paladino da liberdade de expressão e ele não é nada disso porque na China ele não faz isso. Uhum. Fato. 2 pontos separados. Em primeiro lugar, para nós brasileiros não importa. O que ele fez foi um bem danado. Uhum. Independentemente da intenção dele. A intenção dos outros a gente nunca sabe. Eu só sei da sua intenção se você me contar e eu ainda posso duvidar dela. Sim, porque só a gente sabe da nossa intenção. Claro. Ninguém tem como saber da nossa intenção. Uhum. É a reserva mental, é a última barreira impenetrável do ser humano. É a reserva mental, é a intenção. Bom, então não importa a intenção. O que o Elon Musk fez no Brasil, no sentido de liberdade de expressão, no sentido do Estado democrático brasileiro, foi muito valioso. Agora, qual é a minha análise jurídica e jornalística da questão do Elon Musk? O Elon Musk ele comprou o Twitter, trocou o nome para X. O Twitter devia estar tão intimidado quanto o Google, que é dono do YouTube, e o grupo Meta, que é dono do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E existe um ato legal nos Estados Unidos que diz que as empresas norte-americanas que operam em outros países não podem desrespeitar a legislação dos outros países. Uhum. Então é por isso que o Elon Musk ele opera na China e não está nem aí para a liberdade de expressão. Porque o ordenamento jurídico chinês
não concede liberdade de expressão. Ele Então, deixa está claro... operando dentro do regulamento jurídico. Aham. Só que no Brasil o ordenamento jurídico garante a liberdade de expressão. E o que o Elon Musk viu nesse meio tempo? Tentando cumprir a lei no Brasil, mas aquele juiz pervertido não quer deixar. Por quê? Essas empresas, elas aceitaram passar por cima da Constituição brasileira por ordens sigilosas do Alexandre de Moraes. Isso vai trazer problema para o Google e para a Meta no Brasil? Não. Vai trazer problema para o Google e para a Meta nos Estados Unidos. Uhum. E se isso traz problema para o Google e para a Meta nos Estados Unidos, o que acontece? O Elon Musk tem um monopólio da Big Data. Fato. Então ele vira o grande monopolista, ele vira o maior player mundial. Além de ele ser a maior potência mundial aeroespacial, ele vai ser a maior potência mundial em Big Data. Uhum. Então o cálculo dele capitalista é perfeito. E veio a calhar de servir, de ser muito útil para a democracia, o que se pretende de uma democracia brasileira. Uhum. É interessante isso, porque realmente foi a linha que ele utilizou até para poder expor coisas que ele não podia, né? Falar assim, olha, eu sou obrigado a cumprir com a lei e o que estão me cobrando não está de acordo com a lei. Então, aí ele levou-se, né, para uma outra esfera. Se ele conseguir sanção para o Google nos Estados Unidos e para o Grupo Meta nos Estados Unidos, ele vai reinar absoluto no Big Data. O que eu acho sempre interessante, ainda mais com uma parte da esquerda, é que fala assim que o Elon Musk comprou o Twitter, 44 bilhões, e bilionários não deveriam existir, e entram nesse ódio em relação ao grande representante do capital, que hoje é o Elon Musk, que é um deles, né? Um dos, se não o mais, que é o que mais, inclusive, dá cara. Você não conhece o CEO... ou você não vê dando declarações do CEO da Meta, do Google. Eles estão muito mais ali behind the scenes, deixando as coisas superarem. O próprio Mark Zuckerberg já fez ali se moveu ali para Maui, já está ficando mais coradinho, cuidando do seu agro, né? E abandonando um pouco mais tem uma a parte política. Interessante, né? Você fala da esquerda. A gente tem uma esquerda imbecilizada, que é essa esquerda que a gente vê no Brasil, e a gente tem o marxista. O marxista é um intelectual de grande envergadura, e existem poucos no Brasil, acho que não existem. Mas fora você vê o Mangabeira Unger, você vê o Slavoj Zizek, o Zizek, que é a pronúncia correta, você vê o Alain Badiou, na França, que são marxistas, que são grandes intelectuais, que tem verdadeiro pavor disso que a gente chama de esquerda no Brasil. Tem pavor de ideologia de gênero. Wokeísmo, né? Tem pavor, pleno pavor de casamento igualitário, de política anti-homofobia. Porque o marxista ele é homofóbico. Ponto 1. Trans, então, não deveria existir. Isso vai ser o meu livro que eu vou lançar agora em setembro, na Bienal do Livro. O nome dele vai ser Nos Anais de Marx, o golpe do comunismo transviado. Né? Como é que o marxismo ele foi adaptado para estupidificar a massa. E essa estupidificação de massa, através do falseamento do marxismo, isso aí é denunciado por Badiou, é denunciado por Zizek, nominalmente. E o Zizek ele é mais incisivo, e ele é difícil de ler porque ele é muito sarcástico. E ele fala o seguinte, as pessoas da esquerda ficam falando que dessa esquerda débil mental, como ele chama, dessa esquerda débil mental, e essa expressão do Zizek, eles ficam dizendo que não deveria existir bilionário, mas essa esquerda débil mental ela é toda financiada pela escória do que é um bilionário, que é George Soros. Por quê? Veja o caso do Elon Musk. Ele comprou Tesla. Tesla é o nome de um dos inventores da eletricidade. Ele desenvolve tecnologia, ele emprega gente, ele gera riqueza.
Jorge Soros, ele ficou bilionário quebrando os mercados internacionais com especulação imobiliária. O que o Jorge Soros criou de fome, o que o Jorge Soros criou de desemprego, o que o Jorge Soros trouxe de desgraça para o mundo, não é brincadeira. E é ele quem financia esse movimento chamado progressista, que falseia o marxismo, cria uma esquerda débil mental, segundo o Zizek, sempre é bom deixar claro, segundo o Zizek, e nos entrega essa esquerda que a gente tem hoje, que é o rapaz que mora no Leblon, que põe o chapeuzinho do sem terra, que é um Chico Buarque que mora em Paris e fica feliz com a democracia ter voltado no Brasil, que é a esquerda caviar, que é esse pessoal que nunca passou uma dificuldade na vida e está fazendo todas essas agendas do pobre, do humilhado, dessa gente que nunca andou de classe econômica na vida e acha um absurdo pobre andar num ônibus lotado, pegar um metrô na Praça da Sé às 18 horas com uma lata de sardinha. Então, o Jorge Soros ele criou essa massa de imbecilidade que é que tem um discurso muito sedutor. Tem. Que é o discurso universitário, que é o discurso da união, da luta, do carinho, etc. Exatamente. E nessa fase universitária, quando a gente pega a tabela de Fowler da psiquiatria, que são as fases de desenvolvimento do cérebro, esta fase, que vai dos 16 até os 20 e poucos anos, é uma fase em que você busca pertencimento. Que está saindo, tecnicamente, do núcleo familiar, que é onde você sempre esteve acoplado. E você quer se acoplar em outro, e você quer pertencer a outro que não seja o familiar. Então você acaba. As palavras são bonitas, as palavras são doces, a vida é pintada de uma maneira que ela não é, e você vai na onda e às vezes você fica. Mas isso que eu falo. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.